A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nesse dia eu gostaria de compartilhar um pouco um assunto que muitas pessoas ignoram, mas é um assunto importante. Eu digo que é um dos assuntos mais importantes da igreja hoje. É um assunto que todo cristão tinha que pensar. Toda pessoa tinha que parar e analisar o porquê que acontece tal coisa. Eu quero perguntar para você como, de que forma ser um em Cristo. Como é e quando que eu sou um em Cristo com meu irmão. Eu vou abordar aqui as razões pelas quais nós temos que ser um em Cristo. Eu vou ler uma passagem e gostaria que você prestasse atenção nessa passagem que eu vou ler. Está escrito Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. Eu vou estar lendo. Prestem bastante atenção. E ele que é em Cristo, deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Cristo não tem vários ministérios. Cristo tem um ministério só, um serviço, para o serviço. E esse serviço é a edificação do corpo dele mesmo, que é a igreja. Porque o homem se tornou um só corpo com a mulher. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para quê? Tudo que Deus faz tem uma explicação, tem uma razão. Para quê? Para que não sejamos meninos, levados ao redor por todo vento de doutrina, inconstantes, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, o ungido, do qual, verso 16, do qual o corpo inteiro bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte do membro, parte do membro, porque o membro são os membros que trabalham para isso, mas tem que trabalhar por onde? Tem que trabalhar conduzido pela mente do corpo. E a mente é Cristo. Cristo é o cabeça do corpo. Efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tá vendo? Então, cada pessoa tem um trabalho, tem uma função aqui na terra daqueles que creem no Evangelho. E a função qual é? A função é exercer o seu trabalho no ministério, no serviço de Cristo. É errado falar, o meu ministério, o meu trabalho. Ministério nós sabemos que é serviço, mas quando se refere à igreja, só há um ministério. Esse ministério é o ministério de Cristo com o seu corpo. Então, a parte é dividido em parte esse ministério, né? É dividido no corpo. Então, o correto seria falar para o ministério de Cristo. Vou fazer minha parte para o ministério de Cristo. E você certamente tem a sua parte no serviço de Cristo. Então, o meu papel, a minha parte no serviço do Senhor é evangelizar, é falar do Evangelho e chamar os meus irmãos para o ajuste. Nós, sendo honestos, sinceros, nós não podemos desprezar o irmão só porque ele pensa diferente da gente. Antes,
Nós temos que chegar com ele, conversar para saber se ele está sendo sincero mesmo e ajustar a minha mente com a mente dele. Ver se de fato eu que estou certo ou ele que está certo. E se eu estiver errado, eu tenho que esvaziar-me desse erro. Porque em Cristo não há erro. Em Cristo não há engano. Cristo, ele tem a absoluticidade da verdade. Não há erro, não há engano, não há dúvida. Mas em Cristo. E às vezes o irmão que você está desprezando, ele quer arrebatar você de um erro que você vem cometendo há muito tempo. Então, para que nós não cometamos esse erro, que nós venhamos observar com diligência aquilo que o irmão está falando e julgar segundo a Escritura. E não segundo o que as denominações dizem, mas segundo a Escritura. Porque se nós fizermos isso, aí, meu querido, aí acabou o problema. Aí você estará sendo sincero, você estará sendo edificado, você estará sendo corrigido e você estará crescendo no corpo, se tornando uma parte do membro muito formosa, saudável, sadia e assim também edificando as outras partes do corpo. Amém? Então era isso que eu queria compartilhar com você. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus permaneça no seu coração. Fique com Deus. Amém.